Ó Deus, salva-me. Ajuda-me agora, ó Senhor Deus. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Palavras do Salmo número 70. Muito bem, meus queridos amigos, então sejam bem-vindos para esse nosso momento de culto, de encontro, de celebração, momento em que Deus chama cada um de nós para perto dele, para o convívio, para o recebimento das bênçãos, para ouvir as nossas orações e também para anunciar a cada um de nós a sua palavra. Nós estamos chegando agora no final do ano eclesiástico e esse final sempre é marcado pela lembrança dos textos que falam das coisas do fim dos tempos. Então o nosso culto de hoje vai estar centralizado nessa ideia também de preparação para os tempos do fim. Juízo final e eternidade é o tema que vai nos ocupar agora nos próximos cultos até o final do ano da igreja e início do tempo de Advento. Então sejam bem-vindos para esse momento, que Deus abençoe a todos. Nós iniciamos com aquele momento inicial de aproximação com nosso Deus e Pai, buscando nele o perdão de todos os nossos pecados. Queremos confessar a Deus, queremos trazer a Deus o nosso arrependimento através da nossa oração e pedir que Ele amorosamente nos acolha em sua graça. Então convido vocês a nos voltarmos para o altar de Deus e na sua presença abrirmos o nosso coração e a nossa mente em arrependimento sincero e verdadeiro. Vamos então ao momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por estares acolhendo a cada um de nós mais uma vez neste tempo de culto e de celebração dentro dos nossos próprios lares. Daqui da tua casa, nós voltamos para cada lar, buscando a todos os teus filhos em oração, em comunhão, em arrependimento sincero e verdadeiro, em pedido de perdão. Pedimos a Deus que amorosamente, na tua grandeza e no teu amor, na tua onipresença, tu acolhas a cada um aí onde estamos e possamos todos, neste acolhimento, fazer o nosso pedido de perdão. Perdoa os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes que estavam em desacordo com a tua palavra e ajuda-nos a rever os nossos caminhos, sempre pensando em voltar para perto de ti. Concede-nos para isso o poder do teu Espírito Santo, que nos aproxima de ti através dos dons e da fé. Permita que assim desfrutemos o perdão e possamos repartir o perdão também com as pessoas com quem nós convivemos. Concede-nos esta graça, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A graça e o amor de Deus sempre chegam a cada um de nós quando nós nos arrependemos assim dos nossos pecados. E no seu grande amor, Deus nos acolhe, limpa todos os nossos pecados e nos devolve para o mundo, para que possamos ser luzes dentro do mundo, para que possamos ser sábios das nossas escolhas, para que possamos participar da construção de um reino melhor de Deus dentro deste mundo, em que as verdades, a justiça e a honestidade possam ser a marca da nossa caminhada. Então que Deus abençoe, que cada um possa ir ao encontro também dos seus amigos, seus familiares, seus parentes, nessa disponibilidade de repartir o perdão e a graça de Deus e reafirmar os caminhos de justiça
e de verdade. Amém. A leitura do Antigo Testamento em Amós 5, versículo 18 ao 24. O dia do Senhor. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá a cara a um urso, ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz. Pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais
nem os animais e as ofertas que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, em que a honestidade seja como o rio, que não para de correr. Vamos então receber agora o texto da epístola, que é desse final de semana, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Então aqui a palavra de Deus fala assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Deus abençoe essas palavras para todos nós. Logo Jesus vem das nuvens do céu, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus com os anjos virá, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus vem em busca dos seus, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar, e assim vou para o lar. Recebam então agora o texto do Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13, o Evangelho então deste final de semana. E a palavra de Deus aqui diz o seguinte: Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo
e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Esta é a palavra de Deus do Evangelho para este momento. Agora nós nos aproximamos do altar de Deus para a nossa confissão de fé, usando as palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, então chegou o momento aquele de nós abrirmos aí os textos bíblicos e podermos assim ampliar um pouco a nossa reflexão e o nosso entendimento aí a respeito dos textos que estão previstos aí para esse final de semana. Bueno, nós temos então como base o texto lá de Mateus, capítulo 24, capítulo 25. Mas eu gostaria de convidar vocês assim a nós ampliarmos um pouco aí, pegando o capítulo 24 junto, porque o 24 e 25, eles tratam do mesmo assunto, ou seja, juízo final,
e eternidade. Os 2 capítulos inteiros eles falam sobre isso. Jesus aborda vários temas referentes então a essa realidade. Lá no capítulo 25, Jesus separa as pessoas em 2 grupos. As virgens que estavam esperando no dia do casamento, que fazia sempre o papel de aias do casamento e que iluminavam o caminho para que o noivo entrasse, elas estavam esperando. Elas estão divididas em 2 grupos. As sem juízo e as ajuizadas. Metade sem juízo e metade ajuizada. Então, por aí já começa um pouco algumas questões para a gente poder refletir. Qual que será a nossa postura diante desse assunto que Jesus está querendo discutir? Nós estaríamos naquele grupo das ajuizadas ou será que estaríamos no grupo das sem juízo? Vejam bem, é importante essa reflexão agora, porque nós estamos indo para o final do ano da igreja. O ano litúrgico, ou chamado também de ano eclesiástico, ele termina aí um pouquinho antes de dezembro, finalzinho de novembro. Nós temos lá o Dia Internacional de Ação de Graças e termina ali o ano da igreja para começar o ano novo no tempo do Advento. E aí, como é que nós estamos nesses tempos que tudo nos convida a pensarmos em coisas do fim, em juízo final e eternidade? Qual que seria a nossa postura em relação a isso? Eu já estou passando por esse caminho 61 anos que eu estou ouvindo de novo e ouvindo de novo e ouvindo de novo esses mesmos textos e refletindo sempre de novo em cima desses mesmos textos. E o juízo final ainda não veio. A cada ano eu estou recebendo uma oportunidade de rever a minha vida, de rever as minhas ações, de rever os meus pensamentos, os meus valores, as minhas virtudes, para saber se eu já cresci um pouco, se eu já melhorei um pouco do ano passado para esse ano agora. E aí eu me pergunto, será que eu já criei juízo nesses 61 anos? Eu já consigo me ver entre aquele grupo das ajuizadas? Quanto será que eu já evoluí nesses 61 anos em que eu venho ouvindo isso de novo e sendo convidado a ser ajuizado? O que eu já fiz de movimentos para, digamos assim, desenvolver o meu juízo sobre as coisas que Deus tem para me dar? Quantas oportunidades que Deus me deu que eu já aproveitei para fazer as mudanças que eram importantes, que eram necessárias e algumas delas até urgentes na minha vida, a fim de que eu fosse mais ajuizado, que eu estivesse entre aquele grupo de pessoas ajuizadas que esse texto está falando. E aí eu vou dizer para vocês que eu muitas vezes já vacilei. Muitas e muitas vezes eu já agi completamente sem juízo, levado por outros pensamentos, levado por soberbas, levado por arrogância, levado por egoísmo, levado por descaso, por desleixo, e acabei agindo de uma forma desajuizada diante das oportunidades que Deus me deu. E eu sinto que quanto mais jovem eu era, menos juízo eu tinha. E percebo que com o passar dos anos, essa coisa vai mudando. A gente vai começando a refletir um pouco e é pena que a gente demora tanto para aprender algumas coisas. Mas eu quero perguntar para você que está me ouvindo aí agora, como é que você se vê? Você se vê no grupo das ajuizadas, dos ajuizados, ou no outro grupo? Qual grupo que você pertence hoje, quando você se avalia, quando você se olha, quando você se vê? O que seria, no teu ponto de vista, uma pessoa ajuizada? Ou o que seria uma caracterização de um desajuizado? E você fica onde nesse meio? Bueno, vamos deixar essas perguntas aí, quem sabe durante a nossa reflexão a gente encontra alguma resposta. Olhando para o texto então, Jesus propõe uma comparação do casamento com o reino dele. E ele compara o casamento como sendo ele o noivo que chega. Ele está falando do juízo final e ele é o noivo que chega.
E o povo que está esperando aí são as virgens que estão esperando, as aias que estão esperando. Nós somos o povo que esperamos, né, a chegada do Senhor Jesus Cristo. O dia do juízo final será marcado por esse encontro entre nós, os ajuizados e os desajuizados, e o Senhor Jesus Cristo. Por que são 10 as moças, as virgens que tem lá? Porque 10 tem um significado dentro da Bíblia diferente da matemática simplesmente, né? É um significado simbólico. Significa totalidade. O número 10 é totalidade, ou seja, todos serão convidados para estarem aí apostos para receber o Rei na vinda dele. Quando ele vier para abrir as portas, como o noivo veio para abrir as portas da festa do casamento, Cristo virá para abrir as portas do céu e todos, a humanidade inteira, será convidada para esse encontro. Por isso, as 10 virgens. As lâmpadas que fazem parte do cenário, elas são compostas então tem uma característica, né? A lâmpada ela funciona com óleo e ela promove luz, acende a lâmpada. O óleo, ele pode ser comparado aos dons do Espírito Santo que está sobre toda essa igreja, sobre todo esse povo, sobre todos os convidados. O Espírito Santo que está regendo a vida de todos. Esse é o óleo. E o fogo, que é promovido então pela queima do óleo, é a palavra de Deus, né, que orienta cada um de nós, é a luz da palavra de Deus. Como diz lá no texto, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, esse é mais ou menos assim as comparações que nós podemos encontrar dentro dessa alegoria que Cristo cria, falando sobre essa história do casamento, comparando com o juízo final. Bueno, então podemos dizer que todos nós estamos esperando Jesus Cristo, ok? Certo, estamos esperando o dia do juízo final. Também podemos entender, assim como aquelas 10 dormiram, que todos nós dormimos também. Nós não vamos conseguir ficar atentos 100%, vigiando todo o tempo. A gente pega no sono, a gente dorme, né? Também podemos dizer que todos nós temos o óleo, ou seja, os dons do Espírito Santo. Todos têm. Isso também está colocado lá na história. Nem todos têm aquela reserva técnica. O que para nós seria a reserva? Seria o exercício dos dons que Deus dá para cada um de nós. Vocações e dons do Espírito Santo que são constantemente exercitados e trabalhados para que permaneçam ativos. E estes são os dons, esse é o estado de alerta que nós precisamos ter como meta enquanto esperamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí com essa habilidade dada pelo poder do Espírito Santo, para que cada um de nós possa usar os dons, possa desenvolver os dons, possa fazer crescer e aumentar os dons dentro da nossa própria forma de ser e de viver. Agora tem uma coisa que é importante nisso aí. Vocês lembram que lá aquelas que estavam sem óleo pediram emprestado o óleo e elas disseram, não, nós não podemos emprestar para vocês? Assim também, os dons do Espírito Santo, eles são intransferíveis, eles são pessoais. Aquilo que Deus deu para você fazer, é você que faz. E você não consegue fazer pelo outro, cada um tem que fazer a sua parte. E não dá para emprestar para o outro a fé, não dá para emprestar para o outro as boas ações. Porque o teu compromisso e o meu compromisso, ele é individual com o nosso Deus. Jamais nós conseguiremos emprestado a fé da outra pessoa para sermos apresentados diante de Deus. E nós entraremos, as portas se abrirão e nós entraremos, cada um por sua vez, cada um pela sua fé, cada um pelo seu chamado, cada um pela sua vocação. E por isso que é importante que nós todos estejamos atentos ao dia da volta, mas nós não sabemos quando será. O texto bíblico nos deixa claro que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Por isso é importante que a gente mantenha um relativo estado de alerta.
E o que significa estar alerta? O que significa, o que a gente precisa fazer? Quais são os movimentos que nós precisamos fazer para entendermos que nós estamos alertas? Aí quem nos ajuda a entender isso é o profeta Amós. No texto que foi lido hoje pelo Joel, ali nós vemos uma reflexão bem importante que o Amós fala. Ele diz, no capítulo 5, versículo 18, esse dia será de escuridão e não de luz. Diz também que será um dia de trevas total. Então, é um dia caracterizado por uma coisa que nós ainda não conhecemos. Nós precisamos, por isso mesmo, levar as nossas lâmpadas acesas, ligadas pelos dons do Espírito Santo, porque o dia vai ser de trevas. E quem produzirá a luz vão ser os filhos de Deus, pelas suas ações. As nossas ações, o nosso jeito de ser e de viver é que serão a luz daquele dia. E aí perguntamos então, quais são as ações que brilharão naquele dia e naquele momento na abertura da porta? Amós capítulo 5, versículo 2, entra com um assunto que às vezes deixa a gente meio surpreso. Vejam o que diz lá. Ele diz, é Deus que está falando agora, eu odeio e detesto as festas religiosas de vocês. Como assim? Aquilo que a gente sempre fez como símbolo da nossa dedicação a Deus, Deus está dizendo que Ele não quer, que Ele odeia isso? Continua. Não tolero as suas reuniões solenes. Olha só, as reuniões e tantas reuniões que nós temos, Deus está dizendo, não é isso também. Continua dizendo, não aceito os seus sacrifícios. Mas quanto sacrifício eu fiz a vida inteira? Deus está dizendo que não é essa a luz. Diz assim, nem as suas ofertas de cereais e animais. Também não serão as nossas ofertas que acenderão as luzes no dia do juízo. E ele continua dizendo, parem com as suas músicas. Mas nós somos a igreja que canta, gostamos tanto de cantar. Não é isso também. Não quero mais ouvir os instrumentos que são apenas barulho diante de mim. Deus está dizendo que não quer isso também. Não é isso. Não é isso que simboliza a luz. Não são as nossas ações, os nossos rituais. Eles não levam a luz, eles não manifestam a luz que Deus espera para a chegada do seu Filho aqui na terra. Existirão coisas mais importantes que nós precisamos estar atentos, que produzirão a luz verdadeira que Deus espera. O que será que seriam essas atitudes? Quais será que seriam as atitudes que promovem a luz no dia do juízo final? Com que nós vamos acender as nossas lamparinas? Com que nós vamos nos apresentar diante do Filho de Deus quando Ele chegar? O que nós temos que mostrar para Ele? O que vai chamar a atenção dEle nesse dia? E Amós responde, capítulo 5, versículo 24. Em vez disso, de tudo aquilo que Deus falou agora, que Ele não está interessado em saber e ver, em vez de tudo isso, dos seus rituais vazios, eu quero que haja justiça. Olha que ponto importante. Como as águas de uma enchente. É muita justiça que Deus está falando. Ele quer atos de justiça. Mas não é só justiça. Tem mais uma palavrinha que Deus usa aqui. Honestidade. Como um rio que não para de correr. Justiça e honestidade é que produzem a luz verdadeira. É que seriam o óleo genuíno que não pode nunca faltar aonde tem um Filho de Deus, esperando pelo dia do juízo final. Não adiantará nada as nossas outras práticas, não nos aproximam de Deus, mas justiça e honestidade nos manterão alertas, como aquelas 5 que foram chamadas de prudentes. Esse é o combustível que manterá acesa a lâmpada da nossa entrada no dia da chegada do noivo, o Senhor Jesus Cristo. Será ajuizado
aquele que andar em justiça e honestidade. Esta é a marca. Sem juízo é andar aí pelos caminhos de rituais e repetições e celebrações religiosas, ignorando justiça e honestidade. Talvez esses sejam os assuntos mais importantes ainda hoje. Vejam, esse texto foi escrito lá no profeta Amós, muitos e muitos anos antes de Jesus Cristo. Já era o clamor do mundo e da humanidade, justiça e honestidade. Já era algo que estava sendo pedido, já estava sendo clamado pelo próprio Deus. E Deus está dizendo, eu vou olhar para isso quando eu for abrir a porta dos céus. Eu quero enxergar isso na vida de vocês, na fala de vocês, nas ações de vocês. Talvez a humanidade ainda não aprendeu. Porque hoje, quando eu olho o meu mundo, o nosso mundo que vivemos e a nossa humanidade, me parece que é esse ainda o grito desesperador da humanidade: justiça e honestidade. E nós, os filhos de Deus, é que somos os encarregados de não deixar a justiça morrer dentro deste mundo. E aí a pergunta que a gente precisa fazer: em qual metade você e eu estaremos? Dos que praticam a justiça e a honestidade, os ajuizados, ou dos que praticam injustiças e desonestidade, os desajuizados? Talvez esse seja o nosso desafio maior para a reflexão neste final de tempo e final de ano. Talvez seja muito urgente que nós possamos e devamos revisar diariamente as nossas vidas na procura da justiça e da honestidade em nossas ações, em nosso jeito de ser e de viver. Talvez seja disso que nós tenhamos que nos arrepender mais, dos nossos atos de injustiça e dos nossos atos de desonestidade. Diariamente o arrependimento. Talvez seja este o exercício mais urgente para todos nós, diariamente, o exercício da justiça e da honestidade. Talvez esses sejam os dons que jamais devêssemos deixar apagar dentro de nós. Os dons do Espírito Santo, o dom da justiça e da honestidade. Talvez seja esse o combustível indispensável para que possamos entrar pelas portas da vida eterna, acompanhando o noivo Jesus. Por quê? Porque esta foi a marca do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Toda a trajetória de Jesus Cristo foi pautada e marcada por justiça e honestidade. Somente os justos e honestos que entrarão com Ele no dia do juízo final. A vida e obra de Jesus Cristo foi marcado profundamente por essas duas qualidades e virtudes. Agora vejam o que o apóstolo Paulo nos traz quando ele nos convida a refletir com os Tessalonicenses, que foi o texto da epístola que a gente viu hoje. Quando a gente olha lá, ele diz no capítulo 4 de Tessalonicenses, ele tem por título lá, uma vida que agrada a Deus. O que além de justiça e honestidade agrada a Deus? Agora o Paulo está falando. Deixamos o Amós lá atrás e vamos lá para frente de Jesus Cristo e vamos ver Paulo retomando esse assunto. Quando ele vai falar do juízo final, ele diz: primeiro vamos refletir sobre a vida que agrada a Deus. Antes de abrir a porta do céu, antes do noivo chegar, é preciso uma revisão e saber o que realmente agrada a Deus. E Paulo, ele acrescenta agora àquela justiça e honestidade outras características que nós temos aí. Por exemplo, ele diz lá que sejam completamente dedicados a Deus. Segundo, que sejam livres de imoralidade. Terceiro, que tratem bem a sua esposa com todo respeito no seu casamento. Quarto, sem prejudicar e desrespeitar os direitos dos seus irmãos. Isto é justiça. Quinto, amar
os irmãos na fé. 6º, viver em paz. 7º, tratar dos seus próprios negócios, honestidade. E último, vivam do seu próprio trabalho. Juntem todas essas características, a justiça e a honestidade, e assim vocês manterão acesas as chamas que iluminarão os caminhos naquele dia de grande escuridão que vai ser o dia do juízo final. É isso que nos dará o norte, é isso que nos dará a direção, é isso que nos colocará na companhia do Senhor Jesus Cristo para caminharmos com Ele no meio da escuridão e das trevas, rumo à luz da vida eterna. Assim nós esperaremos o noivo. Com isso é que nós entraremos na festa. Isso não dá para emprestar para ninguém. Isso é ato individual de cada um. Não adianta pedir, não tem como emprestar. Isso é necessário cultivar. E para isso Deus nos deu o tempo para cultivar. O tempo de hoje, o teu tempo e o meu tempo, é o tempo de nós refletirmos e cultivarmos essas atitudes para o dia do juízo final. Sem isso, não dá para entrar. Não tem como entrar. Então, a ideia é que nós possamos nos preparar desde agora, cultivando atos de justiça e de honestidade. Pela fé em Jesus Cristo, nós entraremos com Ele. Pela graça de Jesus Cristo, nós seremos recebidos por Ele. E pela Escritura, a palavra pura de Deus, nós nos manteremos neste caminho. Que Deus abençoe, que esses tempos do fim sejam tempos de reflexões profundas para cada um de nós sobre essas virtudes e valores que acabamos de ouvir agora. Amém. Espera em prontidão, ora sempre alerta, superando a provação, quando mais aperta, pois Satã com afã sobrevém ao crente enganosamente. Deves antes despertar do teu vil pecado, se quiseres evitar seres castigado, e no fim, bem assim, uma morte horrenda, ímpio te surpreenda. Eis porque vigiar e orar, sem cessar devemos, o universo desabar, com horror veremos. A hora vem, sem que alguém fuja ao julgamento do último momento. A bom termo Deus conduz quando lhe pedimos que nos ouça por Jesus, e a Ele nos cingimos. Por amor, teu favor, ó Senhor, derrama sobre quem te chama.
Chegamos então agora ao momento de nós lembrarmos aí os nossos aniversariantes da semana, e nós vamos então abraçando agora, primeiramente lá no dia 1º de novembro, o Heraldo, também no dia 2 de novembro a Sula, no dia 3 de novembro a dona Irene Rost Fernandes e a Heloísa Pospichil da Silva, no dia 4 o Arthur Zimmer e a Fernanda Pérez, e no dia 5 o Valdir Krebs. Esses então os aniversariantes que nós temos aí no nosso registro. Se você não foi lembrado, então dá um oi para nós aí, para nós poder incluir você também na nossa listinha. Muito bem, nós desejamos então que Deus esteja com vocês, que abençoe vocês, que proteja vocês, que guarde vocês nos seus caminhos e permita vocês encontrarem muitas felicidades e muitos anos de vida. Agora nós temos situações especiais de saúde que nós queremos incluir nesse momento, e nós vamos lembrando então a Silvina, que foi submetida a uma cirurgia durante a semana. Ela estava há muito tempo já esperando e está feliz porque chegou o momento dela de fazer a cirurgia, uma cirurgia bastante importante, e ela está passando bem, está se recuperando já. Então nós queremos já agradecer também a Deus por ter acompanhado a Silvina e pedir que Deus esteja continuando ao lado dela na sua recuperação. Da mesma forma, nós queremos também agradecer a Deus por ter acompanhado a Natália Nuevo, também na sua cirurgia, e que Deus continue acompanhando, Natália, você aí, na sua recuperação, que possa ficar bem. Também nós queremos agradecer que o Ângelo, nós estivemos orando por ele no último culto, e ele já está também num processo agora mais avançado, o tratamento dele, está em casa aguardando também uma chamada para uma futura cirurgia. E também queremos agradecer aí pela proteção também na minha sogra, que já está de novo em casa, está de novo, né, na família, então passou mais um momento de dificuldade. E nós também temos conhecimento de alguns membros da nossa comunidade que estão aí sofrendo e passando pelo terrível momento de enfrentamento do vírus da Covid. Então que Deus esteja com vocês aí, fortaleça vocês, ajude vocês e proteja vocês de danos e males maiores, né? Que vocês possam passar por esse momento tão difícil que é de lidar com esse vírus, né? Mas que permaneçam confiando em Deus, que Deus está junto de vocês, tá bem? Então vamos agora ao nosso momento de oração, seguido pelo Pai Nosso. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por podermos estar aqui diante do Teu altar, trazendo a Ti as nossas preces, trazendo a Ti os nossos pedidos para os nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. Pedimos a Deus que amorosamente Tu possas estender a Tua mão sobre cada um deles, permitindo que eles continuem desfrutando o Teu cuidado, o Teu amor, Tua paz e proteção. Concede-lhes alegrias, felicidade e muitos anos de vida. Também nós lembramos dos nossos irmãos e irmãs que passam por dificuldades na sua saúde, pedindo que também Tu coloques os Teus anjos ao lado desses Teus filhos e filhas, permitindo que eles possam desfrutar das forças e da proteção que vem da Tua mão e da Tua companhia. Permita que eles possam ter bons resultados de todos os procedimentos cirúrgicos e tratamentos hospitalares pelos quais estão sendo submetidos. Concede aos médicos, aos enfermeiros e aos familiares sabedoria, disposição, boa vontade e paciência para serem apoio importante nesses momentos que tanto precisamos quando a doença nos visita. Concede a Tua graça e o Teu amor a todas as famílias da nossa comunidade, que possamos permanecer unidos a Ti e vinculados a Ti pela nossa fé. Mantém, Senhor, alerta a cada um de nós no sentido de buscarmos caminhos de justiça e honestidade, para podermos assim permanecer atentos e alertas no aguardo da Tua chegada, no aguardo da abertura da porta da vida eterna para cada um de nós. Concede-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino,
e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Boa noite, pessoal. Estamos aqui solicitando a todos sobre as nossas ofertas. Agradecemos muito daqueles que estão fazendo as suas ofertas através da transferência ou depósitos. Sábado estivemos aqui na igreja das 9 às 11 horas da manhã, pegando as ofertas de quem não conseguiu fazer os seus depósitos. Agradecemos a todos que têm feito o seu serviço das ofertas, porque assim conseguimos manter o trabalho que é sendo feito dentro da comunidade. Agradecemos a todos que têm feito. Muito obrigado. I believe in God the Father, Almighty Maker of heaven and Maker of earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, the Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. And I believe what I believe, it's what makes me who I am. No, I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God and not the invention of any man. I believe that He who suffered was crucified, buried, and dead. He descended into hell now. On the third day He rose again. He ascended into heaven, where He sits at God's mighty right hand. I believe that He's returning to judge the quick and the dead and the sons of men. And I believe what I believe is what makes me who I am. But I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. Father, Almighty Maker of heaven and Maker of earth, and in Jesus Christ His